Você tem medo do futuro? Você tem medo do que pode acontecer amanhã, do que pode acontecer com você, do que pode acontecer com a sua família? Você tem medo? Esse medo tem paralisado você ou tem causado ansiedade a ponto da tua mente não parar de funcionar, você não conseguir viver o presente por não saber o que vai acontecer no futuro? Saber se o projeto vai dar certo, saber se você vai ser aceito, vai ser aceita, saber se o seu casamento vai melhorar, saber se você fez as escolhas certas. O medo de fazer errado, medo de não corresponder às expectativas dos outros, medo de não corresponder às expectativas de Deus sobre você. Eu entendo você e quero te dizer, medo é sim uma das características que mais tornam as pessoas dos dias de hoje ansiosas. E medo é muito forte em vários temperamentos, em todos, não são só 4, né, gente? Então o medo é muito forte nos 4. Quem lida melhor com medo, enfrenta ele melhor, é o colérico dominante. No entanto, os outros, o sanguíneo, apesar de parecer que ele lida bem com medo, na verdade uma característica forte dele é a insegurança, é o medo, sim. E não só o sanguíneo influente, no fundo, é medroso, mais forte ainda é aquelas pessoas de temperamento melancólico e mais ainda as pessoas do temperamento fleumático, que é o estável. Né? O melancólico, que é o conforme, no método DISC, e aquele que também é muito temeroso é o fleumático. E sabe que a Bíblia fala sobre um cara que era muito temeroso e ele transformou. E, gente, sabe a coisa que mais me enche os olhos? É saber que a Bíblia trata de um cara que era muito temeroso, muito medroso, do temperamento mais, aquele temperamento mais cauteloso de todos, que mais tem medo de dar passos adiante, que é o fleumático estável. E olha que interessante, esse cara foi considerado o pai da fé. Talvez justamente por isso, por ter uma característica tão forte, estamos falando de Abraão, por ter características tão fortes em seu temperamento que pode fazer com que o paralise, mesmo assim, controlado pelo Espírito Santo, ele venceu isso de tal forma que foi considerado o pai da fé. Uau, é incrível! Nós estamos continuando com o nosso projeto aqui, Sublinhados Comentados, a respeito do livro Temperamentos Transformados, do autor Tim LaHaye. E olha, centenas de livros vão falar sobre vencer o medo, falar sobre ansiedade. E é incrível o quanto esses livros são realmente procurados. Quero te lembrar que, independente de quais são os medos que têm povoado seu coração, se Abraão foi considerado pai da fé e Abraão venceu o medo sendo o temperamento mais medroso de todos, isso quer dizer que você também pode. Isso quer dizer que eu também posso, eu também aprendo muito com isso. Olha, tanto o melancólico quanto o fleumático possuem doses generosas do medo. E Moisés e Abraão tinham uma grande quantidade, boas doses generosas de medo. Sim, eles lidavam com temores íntimos muito fortes. A única cura real para predisposição de vencer isso é o poder sobrenatural de Deus. Moisés e Abraão, então, são realmente excelentes exemplos para falar sobre isso conosco e para mostrar que quem transforma é Deus quando Ele entra na jogada e a gente se submete ao controle do Espírito Santo. Apesar de muitas coisas positivas que dizemos a respeito de Abraão, ele teve 2 atos, que aqui o livro está comentando na parte sublinhada, 2 atos censuráveis e covardes, que foram sim influenciados pelo medo. Vamos aprender como que isso aconteceu? O primeiro está no capítulo 12 de Gênesis. Por causa da fome que assolava a terra, Abraão deixou de lado a vontade de Deus e foi para o Egito.
Abraão olhou o que era a necessidade que ele tinha real, natural, e ao invés de buscar a solução em Deus, ele ouve que tinha no Egito disponível, que ele foi buscar no Egito, em outro lugar, a solução para o seu problema. Quando ele soube que o rei daquela terra tinha um harém imenso e que não discriminava entre mulheres casadas e solteiras em sua seleção de esposas e concubinas, Abraão ficou com medo. Sabe por quê, gente? Sarai, a esposa de Abraão, é uma mulher muito bonita. E Abraão, olhando para sua esposa, ele reconheceu a sua beleza. E ele temeu que os egípcios matassem Abraão para ficar com a sua esposa. E olha o que ele fez que achou isso mais seguro de fazer. Olha como que foi a pessoa com tamanho medo que não conseguiu confiar em Deus. Não conseguiu confiar em Deus nesse momento. Ele sugeriu assim, dizer que era a irmã dela. Ele falou: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Gente, fato, Sarai, ela foi notada. Sarai é que depois Deus dá o nome dela de Sara mais pra frente, por isso aqui ainda era Sarai. Ele muda o nome dela depois, mas ela era formosa, ela foi notada e levada na presença do rei. E pensando que Abraão fosse seu irmão, o rei tratou bem Abraão por causa dela. Somente por meio de uma praga de Deus foi que Faraó soube a verdade, e Abraão e sua esposa foram poupados de cometer um pecado grave. A covardia de Abraão resultou em sua expulsão da terra, oferecendo um péssimo testemunho do Senhor naquela nação. Então foi uma mancha isso na vida de Abraão. Gente, olha o que o cara faz, ele mentiu com medo. Olha o que o medo pode fazer. Você tem mentido por causa do medo? Olha aonde essa mentira foi levando Abraão, a ponto dele, por ter o medo dele é que ele fosse morto porque a mulher era muito bonita e as pessoas quisessem essa sua esposa. E ele acabou mentindo e foi pego em algum momento. Toda mentira um dia vai ser descoberta. Até porque nós temos um Deus que é especialista a trazer à luz de tudo que está oculto. Um dos grandes medos das pessoas nos dias de hoje é de falar a verdade, por exemplo. Um grande medo, às vezes, é encarar problemas. Um grande medo das pessoas é se dispor a resolver problemas. Se dispor a sentar com alguém e alinhar expectativas. Às vezes é mais fácil cada um ficar na sua e não se indispor. E esse medo faz com que casamentos terminem. Esse medo faz com que tristezas se instalem no coração das pessoas. Esse temor, esse medo paralisa você de fazer o seu casamento o seu melhor casamento que pode ter. Esse medo de sentar e falar do que você sente até que você se resolva em amor faz com que você perca amizades importantes. Ou então se entristeça, se afaste de pessoas que você deveria estar perto. Às vezes os seus pais, irmãos, pessoas que você ama. Quanto medo tem paralisado as nossas vidas. O medo de se posicionar, o medo de conquistar. Tem gente que tem medo do sucesso, tem medo de conquistar algo e não saber lidar com aquilo. E perder a sua identidade, ser julgado por isso e sentir excluído da sua família, do seu meio, da sua igreja. Tem gente que tem tantos medos. E a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. E você que ama a Deus assim como eu, e hoje eu estou falando para você e estou falando para mim também. Eu também sou um ser humano cheio de medos. O medo não é o problema. O problema é quando nós nos rendemos ao medo. O medo pode ser o atraso das nossas vidas, mas quando enfrentamos o nosso medo e quando pedimos a ajuda ao Senhor para enfrentar, então o medo, ele não tem problema de existir, ele só precisa ser superado. E você, olha que interessante, o medo é como uma sombra. Sabe quando você vê a sua sombra no chão? Se você chegar e se dirigir até ela, ela some.
o medo é a mesma coisa. Se você tá meio longe do medo, é como você tá meio longe assim, pegando a sua sombra, vendo a sua sombra de longe, parece gigante a sombra. E quando você vai chegando perto, ela vai diminuindo. É a mesma coisa, o medo quando é enfrentado. Você acaba vendo que o medo é uma ilusão. Ele simplesmente está anunciando algo que nem existe. Pode ser que aconteça, mas se você enfrentá-lo, se você for tiver a buscar no Senhor essa coragem, a ousadia, você ser dirigido pelo Espírito Santo, esse medo vai sumindo. Assim foi com homens. Olha, não é incrível você saber que homens como Abraão também teve medo e meteu os pés pelas mãos? Depois ele traiu novamente Sarai devido ao medo. Ele teve várias situações, eu falei de duas, né? A primeira eu contei para você. A segunda, você vê no capítulo 20, que ele pediu à esposa que afirmasse ser sua irmã a fim de ganhar favores de Abimeleque, que era um rei pagão. Enfim, a mentira, gente, é um pecado, assim como o adultério. Mesmo quando necessário para salvar uma vida, ela sempre vai ser pecado. E sempre vai dar ruim, gente. Mentira sempre vai dar ruim. Deus estava pronto para matar Abimeleque, a fim de evitar que as promessas que ele fizera a Abraão e Sarai fossem anuladas. Então, quando nós não confiamos a Deus o nosso dia de amanhã, quando nós não entregamos, quando nós não buscamos em Deus a solução dos nossos problemas, então nós nos rendemos ao medo, deixamos o medo ser o nosso Deus, paralisamos e não cumprimos o que Deus tem por nós, o que Deus tem para nós. E se vamos analisar a história de Abraão, Deus curou o medo de Abraão, revelando-se amplamente a ele. Quanto mais Abraão aprendeu a respeito de Deus, mais confiou em Deus. Se você sabe do caráter de Deus, se nós trazermos à memória quem Deus é, o quanto Ele é fiel e que nós não precisamos temer, então tudo pode passar. O Senhor disse em uma visão a Abraão, Ele falou: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Está em Gênesis 15, 1. Inicialmente, Abraão relutou em aceitar a Deus como protetor e galardoador. Você tem aceitado a Deus como seu protetor? Você tem deixado o Senhor te defender? Olha, no começo, Abraão procurava soluções humanas. Cada vez que se deixava levar por providências meramente humanas, ele tropeçava e caía. Mas quando agia, apoiado nas promessas de Deus, ele experimentava milagres em sua vida. E Deus realizou um milagre biológico nos corpos já idosos de Abraão e Sarai. Gente, o impossível aconteceu. Abraão foi pai de Isaque. Toda a geração de Jesus veio através dele e ele gerou Isaque já com Sara tendo 90 anos, nem poderia talvez mais, com certeza na questão biológica não poderia, mas Deus faz milagres, e se eles podem, e se Deus, o mesmo Deus que fez esse milagre, que trouxe Isaque, e Abraão decidiu crer nessa experiência. Ele fraquejou em várias coisas, ele fraquejou na jornada até Deus cumprir, mas ele se voltou a Deus. Por vezes fraquejava, mas avançava. Não importa o quanto você tem fraquejado, continue avançando. Lembre-se quem é o seu Deus. O pai da fé também fraquejou. Você pode fraquejar. Não olhe para isso, olhe a fé que você decide ter a partir de agora. Obedeça a Deus, confie a Ele, lance fora o medo, coloque agora diante dEle os seus maiores problemas, faça uma oração: Senhor, eu coloco diante de Ti os meus problemas, eu não consigo resolver isso e aquilo, eu não estou tendo discernimento, me dá direção para isso e aquilo, eu entrego a Ti. Eu quero Te dizer, Deus, que aquilo que não depende de mim, eu creio que o Senhor vai estar cuidando. E aquilo que depende de mim, traz clareza no meu coração, me dá direção. E faz eu perceber que eu posso confiar em Ti. Aumenta a minha percepção do Teu amor. Fala para o Senhor: arraiga no meu coração o Teu amor de tal forma que eu possa perceber a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Teu amor por mim, para ter certeza que Tu és um bom Pai. E que jamais o Senhor me abandonará. O Teu caráter é de um Deus amoroso, fiel, que cuida dos detalhes, que cuida da minha vida e é o maior interessado em me abençoar e fazer minha vida dar certo. Amém?
Que essa seja a sua oração. Um grande beijo. Aqui é a Ellen Klein, sou Master Coach. Até o próximo áudio.